Imagine que você está caminhando por um lugar calmo, mas de repente, alguém te empurra, grita com você, ofende ou te trata com total indiferença. Seu coração dispara, o rosto esquenta, e aquele pensamento automático vem: como essa pessoa ousa me tratar assim? Agora imagine outra cena. Alguém que você ama toma uma atitude que te magoa profundamente, e tudo o que você sente é um nó no peito, uma vontade imensa de se afastar, ou até mesmo de revidar. Em situações assim, a maioria das pessoas reage da mesma maneira, com raiva, com mágoa, com ressentimento. Mas e se eu te dissesse que existe uma atitude, um único posicionamento interior que, se praticado com seriedade, pode te blindar de todas essas emoções corrosivas? E se você descobrisse que não importa o que os outros digam, façam ou deixem de fazer, você tem o poder de manter sua serenidade inabalável? E mais ainda, se você realmente viver isso, a raiva vai parecer uma emoção distante, quase estranha, porque simplesmente não encontrará mais espaço dentro de você. Billy Graham, ainda no início de sua missão, mencionava que a maioria das pessoas vive presa a sentimentos que não precisavam carregar, simplesmente porque nunca aprenderam o verdadeiro sentido de liberar. Ele dizia que um coração preso ao orgulho e à justiça própria sempre será um campo fértil para a raiva florescer. Mas aquele que faz isso, o que vamos revelar aqui, transforma completamente sua alma. Antes de continuarmos, se você já está sentindo que esse vídeo tem algo valioso para te entregar, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te tira do sério no dia a dia. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, mais profundos e transformadores, considere virar membro do canal. Você vai fazer parte de uma comunidade que busca crescer espiritualmente todos os dias. E tem um presente especial para você que ficar até o final. Um exercício simples, poderoso e totalmente gratuito que pode te ajudar a nunca mais carregar a raiva dentro do seu coração. Só que para isso, você precisa me acompanhar até o fim. Combinado? Primeira coisa, pratique o perdão antes mesmo de ser ofendido. Parece uma ideia absurda, quase impossível. Como perdoar alguém que ainda nem te feriu? Como liberar uma culpa que ainda não aconteceu? Como soltar uma mágoa que ainda não nasceu? Mas é justamente aí que está o segredo, o ponto de virada, o verdadeiro antídoto contra a raiva, contra a tristeza que contamina o peito, contra aquele nó na garganta que parece te envenenar por dentro. Imagine o seguinte: você acorda de manhã com sua energia intacta, com seu espírito sereno, e ainda assim, ao longo do dia, uma sequência de pequenos atritos começa a se acumular: o motorista que te fecha no trânsito, o colega de trabalho que te ignora, o parente que faz uma crítica velada, o atendente que te trata com frieza, o comentário maldoso nas redes sociais. São pequenas agulhadas. E se você não estiver pronto, essas agulhadas viram lanças. A cada pequena ofensa que entra em você sem filtro, sem barreira, sem preparo, o veneno começa a se espalhar. É por isso que perdoar antes é tão poderoso. É como se você se vacinasse contra o mal-estar da alma. Você se blinda. Você se arma de serenidade antes da batalha, não depois de sair ferido. E isso muda absolutamente tudo. Praticar o perdão antecipado não é um gesto de fraqueza, mas um ato de soberania espiritual. Quando você decide que nada que alguém diga ou faça vai ter o poder de contaminar sua paz, você está dizendo ao mundo que sua alma tem dono, e não está à venda por ofensas alheias. Você está afirmando que não vai mais viver como refém das emoções provocadas pelas atitudes dos outros. É como se você subisse um nível no jogo da vida, saísse do campo de batalha emocional onde todos se atacam por qualquer coisa, e passasse a observar o mundo de cima, de um lugar de lucidez, compreensão e calma. Isso não significa ser indiferente, nem permitir abusos, mas sim desenvolver uma força interior que te torna inabalável. Quando você perdoa antecipadamente, você está se libertando antes mesmo de ser preso. Está destruindo as correntes antes que alguém tente te acorrentar. E o mais bonito é que, com o tempo, isso se torna automático. Você passa a viver com o coração mais leve, mais limpo, mais silencioso. A raiva bate à porta, mas encontra o portão trancado. A mágoa grita, mas sua alma não ouve. Porque você decidiu que o controle das suas emoções está nas suas mãos, e não nas atitudes imprevisíveis de quem cruza o seu caminho.
Essa prática tem um fundamento tão profundo que, mesmo nas escrituras mais antigas, vemos sábios dizendo que quem perdoa antes da ofensa é mais forte que o guerreiro que conquista uma cidade. E faz sentido. Porque dominar o próprio interior é infinitamente mais difícil do que dominar o mundo exterior. E por que é tão difícil? Porque fomos treinados desde pequenos a reagir, a devolver na mesma moeda, a provar que estamos certos, a resistir a todo custo a qualquer ataque ao nosso ego. Mas o perdão antecipado não tem nada a ver com ego. Tem a ver com identidade. Com quem você escolhe ser quando o mundo tenta te empurrar para uma versão menor de si mesmo. E quando você escolhe perdoar antes, você está escolhendo ser inteiro. Ser dono de si. Ser senhor do seu território emocional. A grande verdade é que, no fundo, o perdão não é algo que você faz pelo outro, é algo que você faz por si mesmo. Para não carregar o lixo emocional de ninguém. Para não se intoxicar com ressentimentos que nem deveriam ser seus. E quando você entende isso de verdade, perdoar deixa de ser um fardo e se torna uma libertação. Você não espera que a pessoa peça desculpas, que reconheça o erro, que mude. Você apenas solta. E ao soltar, você cresce. Você amadurece. Você floresce. Perdoar antes é uma decisão prática, concreta, que pode ser treinada todos os dias. Você pode começar agora mesmo, afirmando para si mesmo: hoje, eu não vou me deixar contaminar por nenhuma atitude rude. Não importa o que vier, eu já escolhi a paz. E quando a primeira ofensa vier, porque ela virá, você vai se lembrar dessa decisão. Vai respirar fundo. Vai sentir o impacto, sim, mas vai deixar que ele passe por você como o vento entre as árvores, sem te quebrar, sem te arrancar do chão. E aos poucos, essa decisão vira um hábito. E esse hábito vira uma nova identidade emocional. Não se trata de virar uma pedra, de não sentir nada. Trata-se de sentir com profundidade, mas escolher com sabedoria o que você faz com o que sente. A mágoa chega, mas você escolhe não cultivá-la. A raiva aparece, mas você escolhe não alimentá-la. E assim, dia após dia, você vai limpando sua alma das marcas deixadas pelos outros. Vai se tornando leve. Vai se tornando livre. E ninguém mais vai ter o poder de te tirar do seu eixo sem a sua permissão. Essa liberdade interior que o perdão antecipado proporciona é uma das experiências mais sublimes que um ser humano pode alcançar. É como caminhar por um campo de batalha com a certeza de que nenhuma flecha te alcança. É estar no olho do furacão, mas com o coração tranquilo. É ouvir gritos e manter a voz calma. É ser atacado e não se corroer por dentro. Quando você vive assim, você passa a ter compaixão pelos que ainda estão presos ao ciclo do ressentimento. Você enxerga o sofrimento deles com clareza, mas não se deixa arrastar por ele. Você se torna uma referência de paz num mundo que ainda cultua o confronto. E mais do que isso, você se torna capaz de amar até quem tenta te ferir. Porque entende que quem fere, na maioria das vezes, está apenas repetindo a dor que recebeu. E você se recusa a ser mais um elo nessa corrente de dor. Você escolhe ser o ponto de ruptura. A pessoa que diz: aqui, essa corrente termina. Aqui, essa dor não passa adiante. É um gesto de coragem. De profunda coragem. Porque o perdão antecipado não é natural. Não é instintivo. É construído, é cultivado, é uma escolha feita muitas vezes contra os próprios impulsos. Mas é justamente por isso que ele transforma tanto. Porque é um esforço espiritual. E tudo que exige esforço espiritual nos eleva. Nos purifica. Nos aproxima da nossa melhor versão. Quando você se compromete com esse tipo de prática, sua vida começa a se organizar de outra forma. Você para de atrair conflitos, porque seu campo energético muda. Você para de brigar por pequenas coisas, porque elas perdem o sentido. Você se torna seletivo com os pensamentos que alimenta, com as palavras que solta, com as emoções que carrega. E essa seleção é o que constrói sua liberdade. Uma liberdade real, que não depende de circunstâncias externas. Porque agora, ninguém mais tem o poder de te prender dentro da raiva. Segunda coisa, abandone a necessidade de ter razão. Pode parecer um conceito simples, mas, quando nos aprofundamos nesse princípio, percebemos o quão profundo ele é e como ele pode transformar radicalmente a maneira como nos relacionamos com o mundo, e especialmente, com os outros.
Quando você sente a necessidade constante de provar que está certo, está, na verdade, alimentando uma guerra interna que nunca traz paz. Esse impulso de defender nosso ponto de vista, de garantir que todos vejam o mundo da mesma forma que nós, muitas vezes vem do ego. Esse ego que, insatisfeito, grita por validação, por reconhecimento, por um espaço de poder. E é aí que reside o maior perigo. A raiva, a frustração, o ressentimento e os conflitos surgem quando o ego sente que não foi validado, quando a nossa ideia não foi aceita, quando a nossa opinião não foi respeitada. E, por mais que tentemos racionalizar nossas reações, a verdade é que muitas das batalhas que travamos, tanto internas quanto externas, não são realmente sobre o que é certo ou errado, mas sobre o desejo de ser reconhecido, validado e, acima de tudo, vitorioso. Agora, imagine por um momento a verdadeira liberdade que vem ao abandonar a necessidade de ter razão. O peso que se dissolve assim que você entende que não precisa vencer em todas as discussões. A sensação de que, ao liberar essa necessidade, você se torna imensamente mais leve. Você começa a perceber que muitas das lutas em que se envolveu, as discussões acaloradas, as discussões intermináveis, eram em grande parte desnecessárias. Eram batalhas vazias, travadas apenas para alimentar um ego que nunca estava satisfeito. E o mais importante, você se dá conta de que, ao abandonar essa ânsia de ser validado o tempo todo, o espaço para a raiva, para o ressentimento, se fecha. Você deixa de investir sua energia emocional em pontos que não têm valor real, que não acrescentam à sua vida. Isso não significa, claro, que você deve se tornar alguém que aceita tudo passivamente ou se submete a todas as situações, mas significa que você aprende a discernir quando realmente vale a pena defender um ponto de vista e quando simplesmente vale a pena manter sua paz. Ao tomar essa decisão, sua paz interna se torna a sua maior prioridade. Essa mudança não é instantânea. Leva tempo. A raiva, o orgulho, a necessidade de ser reconhecido, tudo isso é alimentado por anos de condicionamento social e cultural. Desde cedo, somos ensinados que ser certo é o que importa, que vencer é o que define nossa posição no mundo. E muitas vezes, essa crença é reforçada pela sociedade, pelos meios de comunicação e pelas interações cotidianas. Mas o que acontece quando você abandona esse impulso? O que acontece quando você decide que estar em paz consigo mesmo é mais importante do que convencer o outro de que você está certo? O que acontece é que você começa a se libertar. Você começa a perceber que o valor das suas opiniões não diminui pelo simples fato de não estar tentando convencer os outros de que estão errados. Você começa a entender que, ao soltar a necessidade de ter razão, você ganha uma nova força interior, uma força que não é alimentada pela aprovação dos outros, mas pela sua própria capacidade de se manter centrado, independentemente do que aconteça ao seu redor. Isso é poder verdadeiro, o poder de manter a calma em meio ao caos, de ser a fonte de serenidade em um mundo onde todos parecem estar buscando uma razão para brigar. A verdadeira paz não vem de ganhar discussões, mas de aprender a escolher quais batalhas são dignas de seu tempo e energia. E isso, por si só, é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Pense nas discussões e nos momentos de raiva que você já viveu. Quantos deles realmente fizeram diferença em sua vida? Quantos deles foram transformadores? E quantos, na verdade, apenas roubaram sua energia e paz de espírito? Abandonar a necessidade de ter razão é um ato de sabedoria. É reconhecer que a verdadeira vitória não está em ter o último argumento, mas em escolher não ser arrastado por disputas que, no fundo, não significam nada. Ao se libertar dessa prisão emocional, você passa a ocupar um espaço de maior liberdade interior. Você para de se desgastar com discussões que não têm valor e começa a perceber que o mais importante é o equilíbrio interno, a paz de espírito. E isso, por sua vez, começa a mudar tudo ao seu redor. As pessoas começam a notar sua calma, sua serenidade. Os conflitos ao seu redor começam a diminuir, não porque as pessoas mudaram, mas porque você se transformou. Você deixa de ser uma pessoa reativa, que reage a tudo e a todos, e se torna alguém que age com discernimento, com paciência, com consciência. A raiva que antes parecia inevitável, agora perde sua força. O ressentimento que surgia a cada crítica, agora se dissolve antes mesmo de surgir. E o mais impressionante é que, ao abandonar a necessidade de ter razão, você acaba ganhando uma conexão muito mais profunda com as pessoas ao seu redor.
Sem a pressão de defender seu ego a todo momento, você começa a escutar mais, a entender melhor, a se conectar com os outros de uma maneira mais autêntica. As discussões, que antes pareciam tão necessárias, agora parecem tão pequenas diante do que você realmente valoriza, a tranquilidade interior. Esse processo, claro, exige prática. Não é algo que acontece da noite para o dia. É um treinamento constante da mente e do coração. Mas a boa notícia é que, com o tempo, ele se torna mais fácil. À medida que você pratica esse desapego do ego, começa a perceber a leveza que vem com ele. As situações que antes te tiravam do sério, agora parecem menos impactantes. O que antes te fazia se sentir desrespeitado ou ignorado, agora perde o poder de te machucar. Você começa a viver em um nível superior de consciência, onde a necessidade de ser ouvido ou de provar algo já não tem mais espaço. O que importa é sua paz. O que importa é a sua capacidade de se manter sereno, independente das circunstâncias. Terceira coisa, exercite a compaixão radical. E aqui, ao falarmos de compaixão, não estamos nos referindo àquela compaixão superficial, que muitas vezes vemos por aí, que se limita a uma forma de solidariedade forçada, uma tentativa de demonstrar que nos importamos com o sofrimento dos outros de uma maneira apenas estética, mas sim de algo muito mais profundo e transformador. Estamos falando de uma compaixão radical, no seu sentido mais verdadeiro e puro, que exige de nós uma mudança interna significativa. Radical porque vai até a raiz da dor do outro, tocando diretamente a fonte daquilo que causa a agressividade, o sofrimento e o comportamento que nos afeta de forma negativa. Em vez de reagir automaticamente com raiva, julgamento ou defensividade, você se torna alguém que olha para o outro e pergunta: o que será que está doendo tanto dentro dessa pessoa para ela agir dessa maneira? Essa mudança de perspectiva é poderosa. Ela tem o poder de transformar completamente a maneira como você se relaciona com o mundo e com as pessoas ao seu redor. A verdade é que toda pessoa que te fere está, de alguma forma, ferida também. Todo ser humano que expressa agressividade, grosseria, rudeza ou intolerância está, na essência, gritando por dentro, buscando uma forma de aliviar a dor que carrega em seu coração. Às vezes, essa dor é tão profunda que nem a própria pessoa sabe de onde vem, ou não consegue reconhecer o que está realmente causando aquele comportamento. E isso acontece com todos nós. A dor humana é universal. Ela se manifesta de várias formas, seja por traumas passados, seja por inseguranças que ainda não foram curadas, seja pela frustração com as circunstâncias da vida. Quando alguém nos fere, muitas vezes não é sobre nós. Não é uma tentativa pessoal de nos prejudicar. Na verdade, é uma projeção da dor que a pessoa carrega consigo. E quando você entende isso, quando você se dá conta de que a raiva que essa pessoa expressa não é algo que deva ser absorvido por você, você dá o primeiro passo para sair do ciclo vicioso de reatividade e entrar no campo da compaixão verdadeira. A compaixão radical, como essa, exige coragem. Não é fácil, não é confortável. Pelo contrário, muitas vezes, ela desafia tudo o que instintivamente pensamos que devemos fazer quando somos atacados ou desrespeitados. O impulso natural é revidar, defender-se, mostrar quem está certo. Mas a verdadeira compaixão, aquela que vem da sabedoria e do entendimento profundo da condição humana, nos convida a fazer exatamente o oposto. Ela nos ensina a parar e refletir: por que essa pessoa está se comportando assim? O que ela está vivendo internamente que a está levando a agir com raiva ou agressividade? E quando você consegue realmente perceber isso, a raiva que antes parecia ser sua já não tem mais o mesmo poder. Você começa a se libertar dessa energia negativa que só serve para te envenenar. Porque, no final das contas, a raiva é um veneno. Não importa o quão justa ela possa parecer, a raiva nunca traz cura, nunca resolve nada. Ela só alimenta mais raiva. Mas a compaixão, por outro lado, tem o poder de interromper esse ciclo. Quando alguém tenta te provocar e você responde com gentileza ou, muitas vezes, apenas com silêncio, você quebra o ciclo da agressividade. E ao fazer isso, você não apenas preserva a sua paz, mas também começa a curar o ambiente ao seu redor. A compaixão radical não significa tolerar abusos ou aceitar comportamentos tóxicos. Ela não é uma desculpa para permitir que outros nos machuquem. Na verdade, ela é muito mais sábia do que isso.
A compaixão radical significa reconhecer a dor do outro, sem deixar que essa dor te arraste para um lugar de sofrimento e reação. Exercitar a compaixão radical exige que sejamos capazes de ver além da superfície, além do comportamento exterior. Significa perceber que, por trás de cada ação agressiva, de cada palavra ríspida, de cada atitude de desrespeito, existe uma história não contada, uma luta interna que não podemos ver com os olhos, mas que, de alguma forma, podemos sentir com o coração. Quando você começa a entender isso, começa a perceber que nem tudo é pessoal. Nem toda crítica, nem toda grosseria, nem toda atitude negativa são reflexos de algo que você tenha feito ou dito. Na verdade, muitas vezes, a maneira como os outros nos tratam é uma projeção de como eles se sentem consigo mesmos. É uma forma de expressar a dor interna, a frustração, o desespero que eles carregam. E ao compreendermos isso, ao começarmos a desenvolver uma percepção mais ampla do comportamento humano, nossa mente se liberta. Nossa alma respira. E a raiva, que antes parecia ser uma resposta automática a cada provocação, agora se dissolve. Compaixão radical também nos ajuda a parar de ver as pessoas como inimigas ou obstáculos em nosso caminho, e a começar a vê-las como companheiras na jornada humana, com suas próprias dores, desafios e limitações. Isso não significa ignorar o mal que alguém possa fazer ou permitir que abusos se perpetuem, mas sim desenvolver a sabedoria de não deixar que a dor de outra pessoa determine o nosso comportamento. Porque, no fim, a única coisa que realmente temos controle é como reagimos. E ao escolher reagir com compaixão, estamos afirmando nossa própria liberdade emocional. Não somos mais escravizados pelas ações dos outros. Não somos mais reféns da raiva e da frustração. A compaixão radical nos dá o poder de manter nossa paz interior, independentemente do caos externo. Essa é uma prática que, como qualquer outra, leva tempo para ser cultivada. Não se trata de algo que acontece da noite para o dia. A raiva, o julgamento e a defensividade estão profundamente enraizados em nós, muitas vezes alimentados por nossa própria dor, medo e insegurança. Mas à medida que vamos exercitando a compaixão, aos poucos, vemos os resultados. A raiva diminui. A frustração se dissipa. E, ao nosso redor, o ambiente se torna mais leve, mais acolhedor. As pessoas começam a perceber que não podem mais te afetar da mesma maneira. Você se torna uma presença de calma em um mundo cheio de turbulências. A compaixão radical nos transforma, mas também transforma o mundo ao nosso redor. Ao escolhermos não reagir com raiva, mas sim com compreensão, quebramos o ciclo de violência emocional e começamos a criar um espaço onde a cura é possível. E, ao praticarmos essa compaixão, não apenas para com os outros, mas também para conosco mesmos, criamos uma vida de mais paz, mais amor e mais harmonia. Pois a verdadeira compaixão começa em nós. Ela se estende aos outros como uma extensão do amor que cultivamos dentro de nós. E, quando fazemos isso, a raiva perde o poder de nos dominar. Ela se dissolve, porque ela não tem mais o poder de nos arrastar para o campo da reatividade. Nós controlamos nossas emoções, não os outros. E isso é um dos maiores presentes que podemos nos dar. A paz interior vem da compaixão radical, que, longe de ser fraqueza, é a forma mais poderosa de viver uma vida plena e serena. Quarta coisa, cultive a prática diária da entrega. Sim, entrega. E ao falar sobre entrega, é importante entender que estamos abordando um conceito profundo e transformador, algo que pode realmente mudar a maneira como você vivencia sua vida, seus desafios e até mesmo seus relacionamentos. No mundo em que vivemos, somos constantemente bombardeados pela ideia de que devemos ter controle sobre tudo. Desde o momento em que acordamos até o instante em que dormimos, nos vemos tentando controlar cada aspecto da nossa realidade. Controlamos as pessoas com quem interagimos, tentamos mudar os resultados das nossas ações, planejamos com tanto afinco nossos próximos passos, como se o controle total fosse a chave para a felicidade e para o sucesso. No entanto, o que descobrimos ao longo do tempo, por meio da experiência e da reflexão, é que muito pouco, ou talvez quase nada, está realmente sob o nosso controle. E quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais nos frustramos, mais nos irritamos, mais nos sentimos impotentes diante das situações que se apresentam. O que acontece, então, é que esse esforço constante para controlar, para manipular a realidade ao nosso favor, nos leva a um lugar de exaustão emocional e mental.
A frustração se acumula, e com ela, a raiva. A raiva contra os outros, contra o mundo, contra a vida, porque parece que as coisas não acontecem como esperamos, como planejamos ou como achamos que devem acontecer. E é exatamente nesse ponto que entra o poder da entrega. Entregar não é desistir. Não é se render ao caos da vida sem tentar influenciar as situações, mas, sim, uma prática de confiar. Confiar que, por mais que tentemos planejar e controlar, a vida tem um fluxo próprio, e esse fluxo, por mais que pareça imprevisível, tem um propósito que muitas vezes não conseguimos enxergar no momento. A entrega, então, é essa confiança profunda naquilo que está além do nosso controle. É a capacidade de descansar, de seguir em frente com intenção e direção, sem a obsessão de controlar o resultado final. E isso não significa ser passivo. Não significa esperar que as coisas aconteçam sem ação ou sem empenho, mas sim agir com o máximo de esforço possível, ao mesmo tempo, deixar o resultado nas mãos da vida, de Deus, do universo, ou como preferir chamar essa força que rege tudo o que existe. Quando você adota essa postura de entrega, algo extraordinário começa a acontecer em sua vida. A pressão de precisar controlar tudo começa a diminuir. Você se liberta de uma carga desnecessária, daquela que o faz sentir que precisa ser o mestre de cada evento, de cada decisão, de cada detalhe. Quando você entrega, você se abre para um novo tipo de liberdade, aquela que vem com a aceitação de que nem tudo está sob seu domínio. O que realmente está ao seu alcance é a maneira como você responde aos eventos da vida. E ao adotar essa nova abordagem, você começa a ver que, até mesmo os obstáculos, as dificuldades, os momentos de dor e desconforto, têm um papel importante no seu crescimento. Eles fazem parte de um processo que está te levando a uma versão mais forte, mais sábia e mais resiliente de si mesmo. Ao invés de resistir a esses desafios, ao invés de lutar contra eles com toda a sua força, você começa a aceitá-los como parte do processo natural da vida. Você começa a entender que, embora as coisas não aconteçam sempre da maneira que você imagina ou deseja, muitas vezes elas estão de alguma forma colaborando com seu amadurecimento, com seu desenvolvimento pessoal, com sua jornada de autoconhecimento e evolução. Essa é a verdadeira essência da entrega. Não é uma atitude passiva, como se você se entregasse sem mais nem menos à vida, sem lutar por seus objetivos ou sonhos. Pelo contrário, é uma atitude ativa de confiança, de aceitação e de coragem. E é aqui que a verdadeira maturidade espiritual entra em cena. A maturidade espiritual não significa se render a tudo o que acontece de maneira cega e sem questionamentos. Não é isso. Maturidade espiritual significa ter a sabedoria de olhar para cada situação desafiadora, cada evento inesperado, ao invés de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar o que isso quer me ensinar. Essa mudança de mentalidade é a chave. É a chave para dissolver a raiva, para aliviar a frustração e para permitir que a paz interior entre em sua vida de forma plena. Porque a raiva surge quando você acredita que as coisas deveriam ser de uma determinada maneira, e quando elas não são, você se sente injustiçado, impotente e até revoltado. Mas quando você aprende a entregar, a confiar, a ver cada situação como uma oportunidade de aprendizado, a raiva perde seu poder sobre você. Entregar não significa deixar de lutar por aquilo que você acredita. Ao contrário, a entrega verdadeira é um compromisso profundo com a ação e com a intenção. Você age com todo o seu coração, com toda a sua energia, mas ao mesmo tempo, não se apega ao resultado. Você entende que, ao agir com amor, com esforço e com boa intenção, o resultado virá como consequência natural, mas que, independentemente de qual seja esse resultado, ele está em harmonia com o que precisa acontecer em sua vida naquele momento. Isso cria uma sensação de paz e serenidade, porque você já não vive à mercê da expectativa de que tudo tenha que ser perfeito ou conforme o seu plano. E, ao adotar essa postura de entrega, você percebe que as dificuldades que antes o faziam entrar em um ciclo de raiva e frustração, agora se tornam oportunidades para crescer e aprender. A entrega transforma sua relação com os obstáculos. Ela transforma a maneira como você lida com as adversidades. O que antes parecia um golpe de azar, uma situação injusta, passa a ser visto como uma chance de desenvolvimento. E isso, por sua vez, reduz o impacto emocional negativo desses momentos, porque você já não está lutando contra o que é inevitável. Com isso,
Ao longo do tempo, a raiva, a frustração e a ansiedade começam a se dissipar. Elas perdem o espaço que tinham em sua mente e coração. Você aprende a viver com mais leveza, com mais aceitação e com uma calma que vem da certeza de que, ao fazer o melhor que pode, o universo, a vida ou Deus se encarregam do restante. A entrega não é uma forma de desistir, mas uma forma de confiar profundamente no processo da vida, de permitir que as coisas fluam sem a constante necessidade de controle. E isso, paradoxalmente, não te faz menos empenhado, menos motivado, mas te torna mais centrado, mais focado e mais em paz com o que acontece à sua volta. Quinta coisa, construa uma vida interior forte. Se você olhar ao redor, verá que a grande maioria das pessoas vive de forma quase obsessiva voltada para o que está fora de si. O que elas vestem, o que dizem nas redes sociais, o que pensam os outros sobre elas, o quanto elas ganham, a opinião de seus colegas de trabalho, de amigos, de familiares. Vivem para agradar ao mundo exterior, buscando constantemente aprovação, sucesso, reconhecimento. Elas se medem por padrões externos, acreditando que é lá fora que está a verdadeira felicidade, a verdadeira realização. No entanto, há uma verdade profunda que muitos de nós esquecemos ou ignoramos ao longo da vida: a verdadeira paz, aquela paz que ninguém pode tirar de você, aquela que é inabalável diante das adversidades, que resiste às tempestades mais intensas, ela nasce dentro. A paz verdadeira é fruto de uma vida interior forte e cultivada. Não é algo que se encontra fora, mas sim dentro de você. E essa paz, esse tipo de tranquilidade que não é afetada pelo que acontece ao redor, é a chave para não se deixar dominar pela raiva, pela frustração ou pelo desgosto. Quando sua alma está nutrida e em harmonia com seu próprio ser, você não é facilmente abalado pelas turbulências externas. Pode até sentir desconforto, pode até ser tocado por situações que não são agradáveis, mas você se mantém firme, você não perde o seu centro. Você tem raízes profundas que o sustentam. E esse é o tipo de vida interior que precisa ser cultivado com paciência, disciplina e compromisso diário. Construir uma vida interior forte é como cultivar um jardim secreto que só você pode cuidar. Esse jardim não precisa ser visível para os outros. Ele não precisa ser ostentado nas redes sociais ou mostrado para o mundo. Ele precisa ser alimentado por você, para você. Cada momento de silêncio, cada momento de reflexão, cada oração, cada ato de gratidão são sementes plantadas nesse solo fértil da sua alma. Essas sementes, ao longo do tempo, crescem e se transformam em raízes profundas, que irão sustentar sua paz em momentos de crise, de dor ou de frustração. E isso não acontece da noite para o dia. Não é um processo instantâneo, não é algo que você pode alcançar com uma única tentativa ou por meio de um momento especial de reflexão. Construir uma vida interior forte é uma jornada contínua. É uma caminhada constante de autodescoberta, de autodesenvolvimento, de aprofundamento da sua conexão com algo maior do que você mesmo. Algo que pode ser Deus, o universo, a natureza ou simplesmente uma força superior que lhe dá propósito e direção. Quando você dedica tempo para fortalecer sua vida interior, você começa a perceber que a validação externa já não é tão importante quanto antes. Você começa a perceber que, mesmo quando as coisas não saem do jeito que você esperava, quando os outros não reconhecem seu esforço ou quando você não recebe o retorno que acha merecer, você ainda assim se sente pleno, inteiro. Isso acontece porque sua paz não depende mais das circunstâncias externas. Sua paz vem de dentro. E quando sua alma está bem alimentada, quando você está em sintonia consigo mesmo, as coisas externas perdem o poder que tinham sobre você. A raiva, o ressentimento, a frustração já não conseguem atingir o seu núcleo, porque você já é capaz de ver as situações com uma perspectiva mais ampla, mais tranquila, mais centrada. A vida interior forte te dá essa capacidade de manter a calma, de não reagir impulsivamente, de não se deixar arrastar pelas emoções negativas que surgem de fora. E, embora seja natural sentir raiva de vez em quando sua vida interior está forte, você percebe que pode sentir a raiva sem ser consumido por ela. Você não precisa ser prisioneiro das suas emoções. Você pode sentir, reconhecer e escolher como reagir a elas. Você pode olhar para a raiva, para o desgosto, para a frustração, e decidir não permitir que elas governem suas ações ou afetem sua paz. Porque a verdadeira paz não é a ausência de emoções negativas.
A verdadeira paz é a capacidade de sentir essas emoções e ainda assim manter o controle sobre sua mente, sobre suas ações, sobre seu ser. Agora, como exatamente você constrói essa vida interior forte? A resposta está na prática diária. Na disciplina de dedicar tempo a atividades que alimentam a alma, que trazem profundidade e conexão com sua essência. Momentos de silêncio são fundamentais. O silêncio, que muitas vezes é temido ou evitado, é o solo onde as sementes de uma vida interior saudável podem crescer. Quando você se permite estar sozinho, sem distrações externas, você entra em contato com seu eu mais profundo. Você começa a entender o que realmente importa para você, o que está além da superficialidade das demandas diárias. E é nesse espaço de silêncio que você encontra respostas para perguntas que talvez nem soubesse que tinha. O silêncio é a chave para ouvir sua alma, para perceber suas verdadeiras necessidades e desejos. Junto ao silêncio, a prática da reflexão se torna indispensável. Refletir sobre as próprias ações, sobre os próprios pensamentos e emoções, é uma forma poderosa de fortalecer sua vida interior. Quando você reflete, você cresce. Você começa a entender seus próprios padrões, suas crenças limitantes, suas reações automáticas. A reflexão permite que você se conheça melhor, que você saiba o que está em seu controle e o que não está. Esse autoconhecimento é a base para uma vida interior forte. Ele permite que você seja mais consciente de suas escolhas, que você viva de maneira mais intencional. Outro elemento essencial para construir uma vida interior forte é a oração. A oração, independente da sua religião ou crença, é um momento de conexão com algo maior. Quando você ora, você se abre para a orientação divina, para a sabedoria universal. Você se coloca em um estado de humildade e confiança, reconhecendo que, embora você faça a sua parte, há algo maior que rege o curso das coisas. E isso traz uma sensação de segurança e paz que é inabalável. A oração fortalece a alma, traz clareza, acima de tudo, nos ajuda a manter nossa mente e coração alinhados com o que realmente importa. A gratidão, por sua vez, é uma prática que, quando cultivada diariamente, transforma a maneira como você vê a vida. Em vez de focar no que falta, você começa a focar no que já tem. Quando você é grato, a raiva e o ressentimento perdem força. Gratidão é o antídoto para o ego, para as expectativas que a vida não cumpre. Ela te traz para o presente, te lembra de tudo o que você já conquistou e já tem. E a gratidão é uma das práticas mais simples, mas poderosas, que você pode cultivar em sua vida. Se você chegou até aqui, saiba que isso já diz muito sobre você. Em um mundo onde as pessoas pulam de vídeo em vídeo, onde poucos têm paciência para absorver mensagens profundas, você permaneceu. Você ouviu cada palavra, refletiu, sentiu, e isso não é qualquer coisa. Isso mostra que você está realmente comprometido com a sua transformação, com a construção de uma vida mais serena, forte e consciente. E, por isso, eu te convido agora a fazer parte dessa jornada de forma ainda mais ativa. Se esse conteúdo tocou seu coração, se fez sentido para você em algum nível, mesmo que tenha sido apenas uma faísca, um pequeno despertar, clique no botão de inscrever-se. Isso não é só um gesto técnico, é um compromisso com sua evolução. E se você sentiu que esse vídeo merece ser compartilhado com o mundo, deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda o algoritmo a espalhar essa mensagem para quem mais precisa ouvir, e, acredite, tem muita gente precisando encontrar um pouco de paz no meio do caos. Também quero te ouvir. Me conta aqui embaixo nos comentários, qual dessas 5 práticas mais ressoou com você? Qual delas você já pratica ou sente que precisa desenvolver com mais profundidade? Seu comentário não é só uma resposta, ele é parte dessa corrente de crescimento que estamos formando juntos. E se você sente que quer mergulhar ainda mais fundo nesse conteúdo, se deseja ter acesso a vídeos exclusivos, bastidores, reflexões semanais e conteúdos que eu preparo com carinho só para quem realmente está nessa vibe mais elevada de consciência, considere se tornar um membro do canal. Os membros fazem parte de um grupo especial, mais próximo, que tem acesso antecipado a alguns materiais e participações especiais que eu não libero em público. É a sua chance de estar ainda mais conectado a tudo isso. E como forma de agradecer a você que ficou comigo até o final, eu deixei um presente especial nos comentários fixados. Mas só quem chegou aqui vai saber.
É um presente que pode tocar ainda mais o seu coração e te ajudar a seguir firme nessa caminhada de autoconhecimento e paz interior. Vai lá, confere nos comentários e aproveita, porque quando a gente se abre para o crescimento, a vida começa a conspirar a favor. Nos vemos no próximo vídeo. Com presença, com consciência, acima de tudo, com o coração aberto.